Então, desse movimento quietista, tá? O quietismo, nós temos também aí o início da nossa literatura. Foi graças ao quietismo, aqui no Brasil, que tivemos as primeiras informações sobre a terra e o povo que aqui vivia. Sim, estou falando da Carta de Pero Vaz de Caminha. Primeiro documento histórico e literário aqui no Brasil. Agora, é importante a gente relembrar nisso tudo, que essa Carta de Pero Vaz de Caminha, ela se chamou de literatura de informação ou literatura dos cronistas e viajantes, tá? Então, essa literatura de informação, tá, nada mais era do que textos produzidos pelos viajantes e os colonos para informar ao rei tudo, né, que se passava aqui na terra, tá? E informar também aqueles que moravam em Portugal. Então, o que se passava aqui na terra? Tá? Havia uma clara preocupação em descrever a flora, as plantas, né? E a fauna, os animais. E, claro, os nativos, que eles chamaram de índios, que viviam aqui na Nova Terra. Bom, a ideia a gente já sabe qual é, não sei se vocês lembram, mas informando sobre tudo isso, tá? A intenção nisso tudo, o grande objetivo, era mostrar ao rei de Portugal o que aqui tinha para eles, né? No caso, colonizarem e retirarem da terra, tá? Explorarem, tá legal? Algumas cartas trocadas entre padres jesuítas e seus superiores em Portugal também são consideradas literatura informativa. Por quê? Porque eram textos muito descritivos, né? Que não têm aí um grande valor literário, mas são importantes documentos sobre o Brasil do século XVI. Tá? Então, justamente por essa descrição, é que nós vemos que o primeiro momento literário, a primeira informação que nós temos sobre o Brasil foram essas cartas, tá? E os textos mostravam uma grande admiração que os escritores tinham com a beleza do mundo tropical, tá? E tudo que a terra poderia lhe proporcionar, né? Na verdade, né, a ideia principal era essa, né? Saber o que tinha para explorar e levar daqui, tá? O primeiro texto que apresentou essas características foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, como eu já disse, e ele escreveu ao rei de Portugal em 1500. Nela, o Caminha descreve tudo o que viu e deixou claro, né, quais eram os interesses materiais que traziam, né, faziam esses portugueses, né, ter essa ideia de explorar a terra, tá, descoberta, entre aspas, né? Mas para fazer isso, tá, eles contaram com a segunda literatura que nós conhecemos na época, tá, do primeiro ano, que foi a literatura dos jesuítas. Lembram? Essa literatura dos jesuítas é que vai ratificar a literatura de informação. Por quê? Porque a carta ela era mandada descrevendo tudo que aqui tinha. E com certeza tinha que mandar os jesuítas para pacificar os indígenas e tornarem eles submissos aos trabalhos dos portugueses, né? Esses textos foram escritos, tá, por vários portugueses, mas a gente destaca aí no caso, o Pero Vaz de Caminha, com suas primeiras informações, com a intenção clara, né, de que a vinda dos jesuítas era necessária, tá, para catequizar os indígenas e torná-los submissos. A isso nós chamamos de literatura jesuítica ou de catequese, tá? A literatura jesuítica ou de catequese é aquela que tem textos escritos pelos padres,
da Companhia de Jesus, né? Os jesuítas, e esses textos tinham claramente o objetivo de catequizar os indígenas, isto é, ensinar-lhes a religião católica, né? E, claro, a língua portuguesa. Porque antes tinha que se entender, né, a língua para passar essas devoções, né? Como é que eram esses ensinamentos? Olha, na verdade, os padres jesuítas, a grande tirada deles foram os teatros, né? Eles pegavam no caso, textos que mostravam a devoção deles aos santos da Igreja Católica, faziam aquele teatro, né, com o objetivo de ensinar alguma coisa sobre a religião. E com isso eles chamaram a atenção dos indígenas, que ficavam ali assistindo e aprendendo. Com isso, nós temos os primeiros professores aqui no Brasil, na literatura jesuítica ou de catequese. O objetivo foi alcançado? Perfeitamente. Tanto que o principal jesuíta dessa fase foi o José de Anchieta, que aprendeu primeiro o Tupi-Guarani, fez uma cartilha traduzindo e com isso conseguiu ali pacificar e catequizar os indígenas, ok? Então essa era a ideologia. Esse José de Anchieta foi o principal jesuíta na época e a ideologia dele era exatamente os princípios da Contra-Reforma. Divulgar a religião católica entre os índios. Esse era o grande objetivo, tá? Com essa divulgação, tornaria os índios pacíficos e eles poderiam escravizá-los. Então, infelizmente, a nossa história começa feia dentro da religião, porque o objetivo não era nobre, tá? E o Anchieta, só para vocês, para definir o finalzinho aí, ele escreveu poemas, né, para celebrações religiosas, mas também fez teatro infantil e de catequese. E, torno a repetir, não esqueçam, também fez um dicionário, escreveu um dicionário e uma gramática na língua tupi, tá? No qual ele aprendeu com os índios e pôde aí ensinar também a língua portuguesa para os índios. Por isso hoje somos em maioria católicos e falamos a língua portuguesa, entre aspas, né? Porque já brasileiramos essa língua com o modernismo e nós sabemos disso bastante, ok? Então esse aí é o momento do quentismo no Brasil, ok?